Então, boa tarde, né? Nós Boa já tarde. estamos aqui, Bumi, sempre um prazer, né? Denis sempre ajudando. E nós estamos aí, então, nesse encontro eubiótico de sábado, e hoje nós vamos falar sobre o corpo mental, o mental concreto. Nós já vimos conversando sobre a constituição oculta do homem, a constituição setenária, que do mais denso ao mais sutil compreende 7 corpos ou vestes. Primeiro o físico denso, o vital depois. Em terceiro lugar, o emocional, o astral. O quarto, o mental concreto. O quinto, o mental abstrato. Sexto, búdico. E sétimo, o átmico. Como vimos, esses corpos são interligados entre si, porque o homem é uma unidade. E nós temos, então, que, nesse sentido do corpo mental, que a mente, em sânscrito, ela é chamada de man, é um radical, né? Cujo sentido é o que pensa. Manas designa literalmente, então, o pensador que existe em nós. Então, passo agora para o Beni, para prosseguir. Então, dando sequência que o Márcio iniciou, falando do corpo mental, o mental concreto, ele é o mental comparativo, e também o mental discursivo e reflexivo. A função do mental concreto é fazer associação do mundo exterior através dos sentidos físicos, com aquilo que nós já adquirimos e está arquivado em nosso interior. Tudo aquilo que a gente já aprendeu tem um arquivo. E aquilo que é novidade, que o sentido percebe, ele é comparado, então, com isso, com o que já existe, e essa é a função através do mental concreto. Todas as informações que o mental concreto possui são informações que vêm de fora para dentro. Então, não são informações assim, né, o mental concreto não tem informações assim dos planos internos. O que ele tem de interno é só aquilo que ele já recebeu. As novas informações todas são coisas que vêm através dos sentidos, dos 5 sentidos. Ele não entende nada ele não entende nada que já não esteja em seu banco de memória. Então, a gente já pode ter isso em mente aqui. O nosso racional, nossa mente, o que ele tem no banco de memória é o que ele tem de mais adiantado ali dentro daquele do mental concreto, do racional. Tudo que vem novo, que surge como novidade, ele vai ter que comparar. Se for estranho, ele pode rejeitar ou aceitá-lo, mas vai depender de fatores de esforço do ser humano. Então, tem aquele quadro aí que a Márcia já citou. Então, aqui do lado esquerdo, nós vemos aqui o quaternário embaixo e o triângulo em cima, o triângulo Atman Buddhi Manas, ou mente abstrata, e que é o espírito. E o astral e o mental concreto formando a alma, só para recapitularmos, né? E o físico denso mais o corpo vital formam o físico. Então, esse quaternário forma uma personalidade, né? E ali do lado a gente colocou que o físico está ligado com o elemento terra, o vital está ligado, interligado com o elemento água, o astral está ligado através do elemento fogo, e o mental está relacionado também e ainda com o elemento ar.
E depois a tríade superior, que está ligado às forças superiores, que é o Akasha, prana e essas energias da tríade superior, que são as energias arrúpicas, aquelas energias que ainda não têm forma no plano do quaternário. Esses veículos, este veículo, que é o mental concreto, está intimamente ligado com o astral. O astral é um plano astral, e nós temos um corpo astral. Então, o nosso corpo astral está ligado com esse veículo, que é o corpo mental. Está intimamente unido. Por isso, o aura astral é constituído de matéria impregnada por matéria mental. Então, se a gente quiser saber como é nosso aura astral, ou nosso aura da nossa alma, então é um entrelaçamento da matéria mental com a matéria emocional, que é o astral. O astral só entende se uma sensação é boa ou má. Então, o astral são as emoções. O veículo emocional, ele só sabe dizer assim, se gosta ou não gosta de uma coisa, né? Se aquilo é boa ou má. Mas quem vai dar essa diretiva depois para ele é o mental concreto. Se houver algo no mental que a identifique, então, essa ação ela vai depender, então, da nossa... Por isso que fala assim que a função do mental é pesar, medir e contar, né? Se o mental concreto pode dizer se só o mental concreto pode dizer se uma sensação é boa, agradável ou desagradável, e assim por diante. Toda informação nova que o mental concreto receba precisa Bem, estar... só um Oi? minutinho. Você Tudo bem. pode voltar, por favor, nesse pedaço aí? Nesse último? Ah, tá. A parte que fala essa parte que fala do mental concreto? É, Tá. que só o mental Ah, pode tá. dizer se é agradável ou não. Eu tinha entendido que a emoção é que fala se é agradável ou não. Você podia Não. explicar isso aí? Eu realmente É fiz confusão. isso. O corpo emocional, ele é o corpo das sensações, né? É o corpo emocional, é o astral. E o astral, ele é variável e ele se submete à razão, se a razão tiver no controle. Se não, se nós colocarmos muitas emoções e passarmos a levar a nossa vida mais ligada às emoções, aí o mental concreto passa a não ter... A gente... É como aquele ditado assim, a pessoa perdia a mente, né? Perdia a cabeça. Perdeu a cabeça é que perdeu a razão. Então, porque o mental concreto, se ele tiver ainda sob, no controle, só ele... Então, aqui está dizendo assim, só o mental concreto pode dizer se uma sensação é boa ou má, porque ele é que tem a capacidade de analisar as coisas que vêm, as novidades, baseada naquelas experiências que ele já tem, já tem arquivado. Se uma coisa é agradável ou desagradável, assim por diante. Mas então é o mental que faz isso. Isso, é o mental que faz. Não é uma emocional que diz, isso é agradável, não é desagradável. É, daí, quando a gente vai pela emoção, às vezes a gente pode corre o risco de se dar mal, de errar mais, cometer um equívoco maior, porque a emoção, ela não tem, a emoção igual uma criança, ela quer satisfazer o desejo, está ligado com o desejo. Já o mental concreto já está ligado com a razão, ele já tem que ter discernimento, tá? Então, por isso que nós precisamos pacificar o astral, que é aquela primeira, que o Márcio sempre fala, a primeira pétala do chakra cardíaco, pacificando as nossas emoções, vai criar condições para que o charreteiro, que é o que está na boleia, né, o cocheiro, que é o mental concreto, conduza os cavalos que, simbolicamente, seriam as emoções. Não é isso? É. E conduzir seria dar
diretiva para as emoções, né? Dizer que uma coisa é razoável ou não, tá? Sim. Então, seguindo, toda a informação nova que o mental concreto recebe precisa estar impressa para que ele a identifique posteriormente. Então, aqui vai ter uma explicação como é que é formado essas impressões, como é que é formada como é que cria esse arquivo. Por isso, é difícil para uma pessoa de pouca evolução, veja que nós estávamos conversando há pouco sobre isso, aceitar novos conceitos ou novas ideias, principalmente ideias assim libertadoras que a gente não seja tutelado, ou seja, que a gente não seja escravo de outros grupos, hierarquias. Então, ideias que fazem com que a gente compreenda as leis e consiga dirigir a nossa existência de acordo com nossa consciência interna. Quanto ao mecanismo intrínseco que rege nossa atividade mental, que é conhecido de todos, que é a impressão no mundo exterior, que as impressões do mundo exterior só podem vir através do sentido. Então, o mecanismo que o nosso mental concreto ou a nossa mente analítica utiliza para fazer isso é a impressão das coisas, das imagens, do som, que vem do sentido, do tato, do paladar. Essas sensações que são utilizadas, então, que vem do sentido, que é utilizada pelo nosso mental concreto para registrar essas informações. Aqui, Devene, Sim. por isso que eles dizem o seguinte, se enquadra nisso, né? Uhum. Quando o Brasil foi descoberto, né? Vamos dizer assim, Sim. foi, né, encontrado o Brasil, foi descobrido. Sim. Então, os índios nunca tinham visto Manaus, por exemplo, um navio, né? Aham. Então, então eles viam aquilo, mas não sabem definir, né? Porque eles não tinham esse Justamente. conhecimento, essa memória, né? Ou qualquer coisa assim nesse sentido. Seria mais ou menos isso? Se a É gente, isso. por exemplo, hoje aparecer vamos dizer, um instrumento completamente mirabolante Disco voador, pronto. no céu, mas esse até a gente sabe, mas se aparecesse uma outra coisa, Sei lá. aí você ficava olhando, você não sabia o que, Que né? Seria mais ou menos isso? É isso, é justamente isso. Veja só, vamos pegar nós no caso da iniciação. A gente está conversando e daí a gente encontra uma pessoa que tem interesse em conhecer os caminhos do conhecimento. E daí, vamos usar uma palavra, vamos por assim. Quando eu falo tristeza, todos nós sabemos que é tristeza porque tivemos contato com a tristeza já, né? Todo mundo. Então, tem um arquétipo dentro. Então, qualquer coisa você já sabe, isso é tristeza, isso não é. Agora, se tem uma pessoa nova, você fala para ela assim, para Manta, se ela nunca viu falar isso, o que vai na cabeça dela? Nada, ela vai ficar, ela nem vai ter um sentimento favorável e nem desfavorável, vai ficar neutro. Tá? Nós, quando começamos, então, essas coisas, palavras novas, elas, para uma pessoa com pouca capacidade de, assim, espiritual ainda, de latência, né? Como na verdade, seria pouca cultura, né, ainda. Ela não é generalizando, mas a tendência dela ter mais dificuldade de compreender uma linguagem nova, do Avatar, essa linguagem iniciática. Já uma pessoa com maior amplitude de cultura, mesmo que ela não tenha tido acesso a essas palavras, mas como ela já está mais trabalhada, ela já tem predisposição a ampliar a visão para uma mental já mais abstrata, né? Para uma coisa de abstração que está além do mental concreto. Até ampliar o próprio mental concreto, que é Isso. fazer as analogias, né? Fazer as ligações. Isso Isso. pressupõe mesmo assim um estudo, né? Maior conhecimento. O mental concreto é importantíssimo também, né? Ele é super importante porque o mental concreto é ogiva, é o homem
é o máximo que nós temos que alcançar depois do reino, depois da emoção, que é o ânima, que é a consciência anímica, ou dos reinos animal, né? Que é a parte emocional ligada com a parte dos instintos, né? Está entrelaçado, é parte sobrevivência. Então, nós temos isso em nós que faz parte da sobrevivência. Mas, acima disso, nós temos daí já o mental concreto, que já deve coordenar. Por exemplo, uma criatura que predomina as emoções de desejo, quando ele está com fome, ele fica muito, muito agitado e alguns até violento, a ponto que, se não tiver comida, ele ataca, percebe? Já uma criatura mais refinada, ele vai poder passar mais período longo sem se alimentar e vai permanecer calmo, tranquilo, porque ele já tem domínio sobre os instintos, inclusive os instintos né, de subsistência, né, de sobrevivência. Ele tem mais capacidade de suportar estresse, de fome, de medo, das coisas, porque ele tem capacidade de buscar dentro dele algo que a maioria desconhece que tem. Então, seria essa aí a chave. Certo, entendi. Então, vamos seguir, né? Sigamos um determinado... Cito um exemplo, né? Pegamos um determinado fenômeno sensorial, por exemplo, como um raio de uma lâmpada que, partindo de uma fonte luminosa, ou luz penetra através dos componentes de um globo ocular, seus compartimentos, e vai projetar na retina. Então, estou falando, está descrevendo aqui uma luz que a gente vai olhar para uma luz dessa, ela vai passar o nosso globo ocular e vai se projetar através da retina, daí passa passa através de um sistema nervoso, no caso, o nervo óptico, e vai ao centro cerebral correspondente. Esse centro nervoso central é composto de células especializadas, das quais são impregnadas de matéria mental. Então, esse é um exemplo de uma imagem nova, né? Que é uma cor qualquer que a gente olha, ela passa, então vai lá e é projetada no nosso cérebro através desse processo, né? Do nervo óptico e tal. Esta matéria mental é chamada pelos indianos de Chitta. Então, essa descrição foi para descrever o nome dessa matéria mental que vai ser ativada. E podemos equalizá-las, né, ao manas do nosso conhecido, o que nós chamamos de manas. Então, manas, ou mental, ou mente, é também conhecida pelo indiano como Chitta. Ora... Beni, S-H-I, desculpa, C-H-I-T-T-A, Chita. Isso, né? C-H-I-T-T-A, Chitta. Esse Chitta, então, este processo que ocorre quando a gente olha para alguma coisa, vem aquela imagem, passa pelo nosso ovo óptico, né, uma vibração de energia, vai ferir lá nosso nervoso óptico e vai enviar uma imagem para o nosso sistema, impregnar o nosso sistema mental, né? Para a mente, para manas, tá? E podemos equalizar, então, isso com o que nós chamamos de manas, ou mental, né? Manas é o que a gente chama de mente. Atman, e mana, por exemplo, né? Ora, a vibração produzida pelas células físicas cerebrais é transmitida a essa matéria mental xiita. Então, quem que transmite essa vibração para esse centro mental são as nossas células físicas cerebrais, que, ao receber esse impacto da luz, ou desse raio, que a gente dá daquela imagem, ele vibra. Ao vibrar, ele vai vibrar numa determinada frequência, depende da cor que ela vibrou, e vai, então, impregnar essa matéria, chamada Chitta.
entrando, por sua vez, em vibração, toma a forma da impressão recebida. Então, eu olhei para uma coisa que tem uma forma, vamos supor, de uma bola, de um círculo, uma bola, uma circunferência. O que vai acontecer? Essa vibração vai transmitir, então, uma imagem para o nosso globo, para a nossa mente, chamada Chitta, que os indianos chamam de Chitta, para a nossa parte mental interna, e essa vibração vai fazer com que vai criar a forma do objeto físico que a gente viu externamente, ele lá dentro do nosso cérebro, né? Aí, nessa parte mental, então vai criar uma imagem idêntica, né? Ali, ó. Entrando sua vibração, toma a forma de impressão recebida, constituído o que chamamos de vritis. Bom, todo mundo já que está no caminho de iniciação já viu falar de vritis. Os vritis, então, são isso. São as imagens que nós criamos quando olhamos para o mundo à nossa volta. Quando escutamos, quando estudamos, nós vamos criando essas imagens que são como milhares de fotos que vão sendo impressas no nosso sistema mental, na nossa mente, através dessa parte física do nosso cérebro que vai vibrar. Então, cada imagem dessa vai dar um tipo de vibração lá e vai transmitir essas imagens. Elas então ficam lá como num arquivo chamado com uma forma que chamamos de vritis, os vritis, né? Vritis escreve V-R-I-T-I-S, né? Então, os vritis representam a imagem refletida pelo espelho que é Chitta, da imagem real que é a impressão interior. Então, recapitulando, nós olhamos uma coisa aqui fora, ou escutamos uma música, ou conversamos com alguém, ou temos até um pensamento, isso cria a imagem daquilo que a gente está olhando, pensando, falando, e vai jogar lá no espelho, que é o Chitta, que é uma parte do cérebro que está processando isso. Isso vai gerar uma imagem, uma impressão, né? Uma impressão. E vai refletir, então, no mental, uma imagem que é chamada de vritti, tá? Que é o reflexo daquela imagem que foi vista do exterior. Tá? O fenômeno vritti, quando toma a forma de impressão no meio do meio exterior, ou seja, repetindo, os vritti, quando ele toma a forma da impressão do meio exterior, dá o nome de Pratibamba. É um nome que se dá em sânscrito para essa forma que o vritti toma quando ele fica idêntico à imagem que ele viu fora, que ele toma a forma do que ele contemplou. O vritti é a forma tomada por Manas, e Pratibamba é a propriedade que possui Manas de tomar essa forma. Né? Então, vritti é a forma tomada por Manas, então Manas pegou, tomou no espelho, e daí que isso faça ser o Pratibamba. Ou, na verdade, é Pratibimba, que escreve Pratibimba. É a propriedade que possui Manas de tomar essa forma. É meio assim, mas não importa, muito importante entender que Vritis e Pratibamba é a propriedade, é o mecanismo, né? Ela tem essa capacidade, eu chamo a capacidade. Os vritis não são permanentes, eles estão em constante transformação, fazem-se e desfazem-se com grande rapidez. Então, os vritis, as imagens mentais, são milhões, que chamamos de turbilhões na nossa mente, tá? Então, nós estamos o tempo todo criando milhões e milhões de pensamentos, e quando criando milhões de pensamentos, criamos milhões de imagens, que são os vritis. E esses vritis, eles estão sempre em grande movimento, fazendo-se e desfazendo. Porém... Fazendo e desfazendo, só um instante. Porém, aqui tem um porém. Eles se encadeiam também, uma coisa encadeia a outra, esses são os vítrios? Isso, porque quando tem um pensamento, pode ver que esse é um processo muito, muito rápido, muito dinâmico. Então, como o cérebro,
a mente, ela vai comparar com aquilo que, vai ver uma imagem nova, comparar com aquilo que a gente já tem, né? Ali dentro. Já temos arquivado. Então, cada vez que vem uma imagem nova, ela analisa e vai atualizando o seu arquivo, vamos imaginar assim. Ou vai melhorando o arquivo, ou vai ficando um arquivo um pouco complicado, né? Então, aí é que vem o porém aqui. Porém, que mesmo após o VITES desaparecer, tá? Ter desaparecido, fica sempre um resíduo em chita. Então, aquele espelho, que é o chita, que é a parte onde, vamos supor assim, lá onde ficou gravado aquilo, né? Percebe? A gente tem lá um disco e você apagou o disco, mas ainda ficou lá uma marca, né? Entendeu? Então, aquele espelho, que é o chita, vai ficar um resíduo, vai ficar ali alguma coisa daquela imagem anterior. É a mesma coisa numa casa. Você tem a casa está impregnada vamos supor, de tinta, das coisas ali, das coisas que você falou. A gente vai lá e raspa aquilo lá e paga, só que etericamente fica alguma coisa gravada ali, tá? Nossa mente também. Então, ela apaga, vamos supor, eu vou lá e cometi uma falha, por exemplo, e vou lá e tentei corrigir. Mas eu apaguei, mudei aquela visão sobre aquilo, só que, de qualquer forma, ficou resíduos, tá? Que é no espelho. Podemos fazer analogia desse VIT com a imagem refletida do espelho. Em um determinado objeto, o espelho produz uma imagem. Após a saída da imagem, fica um resíduo, uma impregnação invisível. O ambiente do espelho fica impregnado pela imagem. E um clarividente poderá ver essa impregnação. Tá? Então, uma pessoa que tem a sensibilidade e clarividência, ela vai ver essas coisas antigas que nós carregamos dentro da gente, na alma. E, reproduzindo a forma do VIT anterior. Então, eu tenho uma imagem nova, eu criei uma imagem nova, mas se for verificar, é como uma borracha. A gente apagou, mas ficou o sinal de que lá tinha alguma coisa. Mas é só os que são mais assim, impregnaram profundamente, né? Só os Aí que não fica. são todos, senão a gente. Né? Então, mas aí. Alguns, os que não são tão profundos, passam, né? Eu acredito assim. E os mais profundos, então, sim, aí o vidente até vê, né? Eu acredito. Na verdade, os que estão mais profundos é que vai trazer mais impacto, vai ser mais fácil de ser lembrado. Vamos por uma tristeza, como normalmente nós temos o hábito de reviver, então vai depender de quanto a gente reviveu aquilo, né? Se a gente alimentou uma ideia milhares de vezes, então aquilo causou sucos muito profundos, logo vamos ver ali, e vai ficar, então, marcas mais difíceis de ser apagadas. É que a mesma coisa, o Jorge fala assim, como uma pessoa andando na floresta, vai causando uma trilha. Se as pessoas deixarem andar por ali, com o tempo aquilo vai nascendo novamente no mato, mas de alguma forma fica ali um sinal em que num dia passou alguém por ali, né? Posso fazer uma... Tipo Sim. assim, pode falar. Eu sinto muito, assim, deve ser esse mental, né? As pessoas que bebem álcool, muito álcool, né? Você sente aquela energia da pessoa, isso seria, né? Isso já é a parte mais densa. Nessa parte você nem. Essa parte já chega a vir para a parte física externa, né? Esse VIT é tão sutil que precisa uma pessoa ser muito sensível. Por isso que quando nós entramos na iniciação, mesmo que a gente ache que já melhorou bastante, quanto mais gente, aí vai vindo coisa que a gente acha que vai indo das provas, que vai em seguida, que a gente acha que a gente nunca teve. Tá? Aí, através dos sons, essas coisas, vamos poder fazer a sublimação disso aí. Mas isso é uma coisa sublimável, sabe? Mas o que significa que ela não desaparece por si, tem que ser feito um trabalho, né? Ela tem que ser elas têm que ser transmutadas de um tipo de vibração em outro, daí sim, né? Através da consciência, né? Desde a mais simples à mais densa, né? Primeiro eu vou trabalhar as mais difíceis, depois as mais, né? Bom,
A esse resíduo é que se dá o nome de samskara. Já vimos falar essa palavra, né? Então, Já. samskara, Uhum. né, são esses resíduos que foram deixados pelos vritis, os imagens, milhões de imagens, né? São samskara. E esses samskaras são de três naturezas. Tem as de origem que é fruto das nossas ações, tem as que são fruto dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. São três tipos de samskara. Ou seja, três tipos de vritis que se transformam nesses resíduos, né? Nossas ações, sentimentos e pensamentos. Então, você vê que são muita coisa que a gente tem que usar a vigilância do sentido, né? Os samskaras, quando impregnam profundamente a matéria mental ou chita, aquela que já vimos anteriormente, ficam como arquivos que não desaparecem. Aí, viu só? Aí elas ficam um arquivo. É o que se dá o nome de memória. Então, graças a isso também é que nós conseguimos recordar as coisas, tá? Esse é o lado bom. Tá? Esse resíduo é que determina o karma, pois fica como uma energia latente e pode, nesta vida ou posterior ou em vidas posterior, expandir-se, brotar do interior e gerando karma. Então, agora dá para perceber, então, o mecanismo da geração do karma seria, então, esse mecanismo, que a gente, entre mente, emoção, joga-se através do nosso sentido, isso vai para o nosso mental, o mental faz o processo, analisa com o que temos dentro, ele cria uma imagem chamada lá de vritis, né? Esses vritis vão se transformar nessas imagens aí que são os resíduos, né? Que é o samskara, e esses resíduos, desses vritis que se tornam samskara, que estão permanentes, e que vão determinar o nosso karma tanto positivo quanto negativo. Pois ela fica como uma energia latente, tá? Lá dentro, lá no interior. Uhum. Nesta vida, então, como nós vimos ali, né? É uma série de impressões de impressões de vritis fortalece, né, uma quantidade de vritis fortalece essas imagens mental, essas impressões mental ou samskara, submetendo-lhe a energia latente à possibilidade de ser percebida com nitidez. Então, veja só, se nós repetirmos uma ideia boa, ela vai impregnando essa matéria e ela vai predominando, né? Ela vai tomando forma e vai ser percebida com mais clareza. Daí. Se for negativa, também. Então, é muito bom a gente ver essa matéria, porque a gente compreende o mecanismo e como sublimá-lo, né? Que legal, gostei. O fortalecimento das impressões através das várias evocações, daí eu coloquei aqui como repetições. Então, como é que se fortalece um vrit negativo ou positivo? Né? Através das evocações. Eu começo a falar naquilo, pensar naquilo, fazer aquilo, olhar para aquilo, ler sobre aquilo. Vamos supor que eu gosto de ler sobre um determinado assunto. Se for um assunto meio assim negativista, ele vai criando, vai fortalecendo e a pessoa cada vez mais fica mais presa no próprio mundo dela. Então, é a repetição desse processo que fortalece isso. Tá? Então, se quiser enfraquecer, temos que falar menos nas coisas negativas e mais nas positivas. Né? Acaba criando uma impregnação poderosa, impregna de uma força tão grande que se transforma em um hábito. E isso, futuramente, vai transformar numa tendência ou uma faculdade. E daí isso se transforma depois de um hábito e também numa tendência, pode se transformar num karma, tá? Pode transformar numa skanda ou numa nidana, é isso? Isso que significa karma, né? Que vai ser, isso vai tomar forma tão impregnada que ela fica, a repetição leva ao hábito, né? A pessoa que fala assim, tem um hábito disso, hábito daquilo, o hábito é isso, né? De tanto repetir uma coisa. Se tem um hábito arraigado, como é que vai sublimar esse hábito? Primeiro, entendendo que o processo é esse. Segundo,
Aí fala assim, tem lógica eu repetir isso? Só de pensar dessa forma, você já enfraquece, você já começou a sublimar. Aí já começa um processo inverso, que é de criar um hábito positivo, substituindo esse hábito negativo. Tá? Isso vai fazer com que o nosso karma seja mudado para um karma positivo, e no futuro até a neutralização do karma. Com certeza. Assim, a memória é o grande arquivo que nos permite recordar as impressões passadas para compará-las com as novas. Veja só, a memória faz esse papel. Ela guarda as experiências do passado, mesmo que a gente não lembre, mas quando a gente olha para uma coisa, lá no nosso interno tem imagens que vai fazer automaticamente essa seleção. E daí, por isso que as pessoas falam assim, eu não gostei disso, ou eu gostei. E ela não precisou saber o porquê, porque lá dentro dela já resolveu isso. É porque lá dentro nesses arquivos, já está registrado de uma impressão passada de que aquilo era ruim, ou aquilo era bom, era agradável. Né? Aí é que vem. Só que aí tem que ter cuidado, porque tem coisas que ela pode ser boa para os sentidos, mas não são boa para a evolução. Aí tem que entrar o discernimento, né? E fornecer as informações ao corpo emocional. Então, essas impressões passadas faz a comparação com as novas e fornece informações para o corpo emocional, que seria o nosso corpo astral. Toda emoção é comparada com as impressões que já estão na memória e, em seguida, colocada em ação. Então, há sempre uma conversa entre um mundo e outro, né? Entre essa parte do coração, que é das emoções, e a parte da razão. Então, essa conversa. Ela recebe essa e manda de volta. Daí, esta memória, em seguida, coloca em ação. Depois que ela resolveu, se quer ou não quer, se é bom ou é ruim, ela vai e emite um veredicto. Ela fala assim, é isso que eu quero, ou é isso, ou eu não quero isso, nem aquilo. Né? Uma decisão. O mental concreto, através de seus arquivos de memória, é a grande ponte que liga, ou seja, a grande ponte de ligação entre o emocional e o mental. Então, muito bom. Todas as ideias formuladas, todas as opiniões, e planos e tudo, pontos de vista sobre alguma coisa, só são possíveis porque já temos uma experiência do assunto. Por isso que, se falar de uma coisa assim, para alguém que não tenha nada de uma cultura daquilo, é mais difícil, porque se ela não tiver impressa dentro dela, experiência sobre aquele assunto, se torna um pouco mais difícil, né? Então, isso é possível se já tem alguma coisa lá. Tudo aquilo que falamos, fazemos ou pensamos, é porque já sabemos, de alguma forma. Todo sanskara determina em nosso cérebro a formação aí entra de pequenos sulcos, que são ranhuras, que não são visíveis na necrópsia. Vamos supor que fizer um exame de necrópsia lá no cemitério, não vai ser visto lá na parte cerebral. Por quê? Depois da física, em virtude da célula, degeneração da célula, né? Senão poderia ser visto. Então, ela cria assim, no sanskara determinado, no cérebro, cria, então, pequenos sulcos, sabe? Assim como se alguém tivesse feito ranhuras, ou então caminhado por uma trilha há muito tempo, ficou aquelas marcas, né? De como isso se processa. Então, é um processo orgânico mesmo. A vida é um somatório de experiências boas ou não boas, certas ou erradas, positivas e negativas, que vão gradualmente lapidando nossa personalidade, até que ajuntemos nossa libertação, né, que atinjamos nossa libertação com conquista da individualidade. Então, essas experiências positiva e negativa faz com que a gente vá aumentando a nossa consciência do mundo, vamos conhecendo, entendendo as coisas, e vamos nos libertando de nós mesmos e conquistando a nossa individualidade, que é nosso eu superior.
Esse cair e levantar, errar e acertar, forma nossas experiências, como já vimos, podem ser positivas, boas ou más, através de nossas existências. É que vão formando as futuras, as fissuras permanentes do nosso cérebro. Então, aqui ele diz assim, né, que através da nossa existência é que vão formando as fissuras permanentes. Permanente aquelas que são mais predominantes. Cada uma delas representa uma etapa vencida, ou seja, a transformação de nossas nidanas, os vícios, em qualidades ou escandas, que são as tendências positivas em negativas e positivas. Quem faz esse trabalho é o mental concreto ou o mental comparativo, que chama. Pois ele que passa a rejeitar toda a experiência desagradável em favor daquelas que são agradáveis, não no sentido físico, mas no sentido kármico. Veja que coisa engraçada, interessante, né? Então, nós vamos guardando aquilo que karmicamente vai servir para a nossa evolução. E assim o homem vai evoluindo, analisando o que serve e o que não serve. E assim por diante, até atingir a sua consciência divina. De acordo com a bagagem que a gente conseguiu, através de nossa experiência, apresentamos qualidades ou tendências. Essas qualidades, para cada um dos 7, então, para cada um dos 7 conhecimentos humanos, é o que chamamos de tônica. Então, vamos por assim, né, nós vamos tendo várias existências, e essas experiências que vamos adquirindo vai ficando registrado em nós, através desse processo que a gente viu. Isso vai dar para nós, são 7 tônicas do conhecimento, vai dar para nós a tônica nossa, as tônicas da qual nós temos mais facilidade. Devido ao quê? Justamente a essas experiências registradas. Assim, através da sabedoria de como somos e de como funcionamos, veja só, entendendo esse processo, podemos usar o nosso mental, esse mental concreto, para trazer o nosso emocional sob controle, ou seja, compreender tudo isso e pacificar o nosso astral. Assim, evitaremos disputas que possam ser danosas em nossos relacionamentos, por exemplo, como aquelas com aqueles com quem convivemos, e podemos evitar criar conflitos. Partindo... Aqui está o que eu achei. Agora o celular resolveu falar aqui, né? Partindo do princípio de que nossa bagagem de conhecimento obtida através do mental concreto vem de fora para dentro, ou seja, através dos nossos sentidos, 5 sentidos, e com muita limitação, chegamos à conclusão de que ninguém tem a verdade inteira, e que cada um tem uma meia-verdade, né? Se somarmos tudo, o que as pessoas sabem, e tivermos a humildade de ouvir a opinião de todos, estaremos aumentando o nosso cabedal de conhecimento e, dessa maneira, mais nos aproximamos da verdade inteira. Então, seria uma das formas da gente aumentar nosso conhecimento, já que nós não temos a verdade integral, quanto mais pessoas mais a gente for abrangente o nosso leque de informação, de mais fontes, maior será a possibilidade de nós se aproximar da verdade integral. Devemos ter sempre em mente, por mais conhecimento que alguém tenha, podemos sempre estar errado em algum ponto, que será esclarecido quando se conversar amigavelmente com uma outra pessoa, enquanto estivermos limitados e recebermos somente o conhecimento através do mental concreto. Devemos nos cercar de pessoas ou de outras pessoas que possam nos acrescentar algo nesse sentido. Conversar bastante para haver uma troca. Haver troca e o assunto, e o aumento, aliás, de potencial de consciência. Então, isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, nós acabamos fazendo o quê?
aumentando o nosso potencial quando fazemos leitura, quando conversamos, quando estudamos, e também saber que fonte de conhecimento a gente se aproxima. Então, é isso aqui, o que temos aqui para comentário, nesse momento aqui da conversa. Passamos agora a palavra para a Márcia, vou coordenar aí nossa troca de diálogo, se ela achar necessário. O que eu acho interessante também, além de conversar, né, com pessoas diferentes, porque às vezes a gente quer conversar também só com aquelas pessoas parecidas, né, que tem a nossa linha, né? Mas eu acho interessante pegar um tema e assim pesquisar aquele tema, por exemplo, diferentes pessoas que falam sobre aquele tema, né? Aí vai ampliando a nossa visão, né? Comparando, por exemplo, uma pessoa pensa de um jeito, um autor, outra pessoa pensa de outro jeito. O professor falava muito isso, né? Em comparar as religiões, comparar, né? Essa comparação, para você, então, criar um sentido crítico, ser um livre pensador, né? Ele falava isso, né? Assim eu entendi. É isso mesmo, né, Márcio, que o professor, ele costuma falar, né, nos escritos e nas suas recomendações para os discípulos, de que não era para acreditar em nada, nem no que ele mesmo falou, sem ver se isso batia com o que ele tinha dentro dele, né? Então, você veja só, a autoconfiança, né, a segurança de que uma mensagem, uma revelação, ela é do Avatar, é justamente isso, se ela reflete dentro de nós, no nosso interior, né? Porque dentro de cada ser humano existe a divindade, e como vimos ali, tudo que a gente ela está registrada, a nossa experiência do passado, seja qual for, está registrada em alguma parte dos nossos veículos, né? No nosso caso aqui, dessa existência, sabemos que é na nossa parte ali, que vimos que é os vritis, né? Que ficou marcado através do samskara, que se transformou em skandhas e dana, que deu as tendências, kármicas, essas coisas aí, não é? Mas se o discípulo se aprofunda e vai evoluindo, ele vai ter acesso a isso através de veículos mais sutis, superiores, que seria já o próprio, um dia, né, chegar ao ponto de acessar na integralidade através do corpo causal, né, e assim ter como ajudar a humanidade mais fácil, né, compreendendo a si próprio. É isso, muito bom. Né? Então, Alguma Bumi, coisa, Bumi? Eu estou estudando isso. É isso. Bom que vai esclarecendo, né? Que eu acho interessante também que tem uma pessoa que é o Eliseu Mocitaba, né? Que ele faz assim, tem diversas palestras, é Portal de Aquário que chama, se você Hum, acessar. E como nós estamos assim falando sobre o corpo, né, o mental concreto, eu vi que outro dia ele falou também. Peraí, Achei interessante assim saber que tá essa, né? qual o nome? Eliseu? Eliseu, é Portal de Aquário que Ah, chama. Portal de Aquário. Ele tem diversas palestras também, né? É E bom. aí eu vi que ele falou sobre isso, né? Mas eu é, acho que então está bem, né? Olha o que eu estou lendo, depois vai para a biblioteca aí. Ah, tá. É da eubiose. Sexto sentido, olha. muito bom. É. Essa vai ficar aí depois que eu terminar. Na hora que quando tiver um tempinho, nós vamos organizar essa biblioteca, Vamos. catalogar, né? E, Aham, Não é isso? vamos. Vamos sim. Pois é, eu acho assim que nós estamos assim para não ficar assim muito prolongado, nós já estamos a 1h15 quase, Uhum, uhum. né? Aí eu acho que é bom porque esse material foi até mandado, a gente pode ler e refletir com esses esclarecimentos. Eu acho que está interessante assim, não prolongar demais, É, poder gravar isso, meditar sobre isso, né? é, Acho é. que é interessante assim.
exatamente o que eu estou bastante. estudando, por isso que eu fiquei tchan, né? É, Então, é exatamente isso. Foi, Maravilha. foi bom, porque aí você esclareceu mais, né? pois é, exatamente. Né? Então, esse tema, a Márcia ela tem a sua fonte nos peregrinos, né? Então, do irmão Tambose, né, É, Márcia? é uma apostila, né, Isso. tem muito material. Muito. Naquele livro, A Natureza Oculta do Homem, Sei. fala muita coisa sobre o corpo mental, né? A gente está dando uma pincelada aqui. Tem o outro também, que é o Mário Paziente, muito interessante, mas eu acho assim, eu acho melhor a gente meditar e sedimentar isso, É, né? E Mas, depois a gente vai lendo, vai pesquisando, vai lendo, né? Tendo mais sim. interesse, Então, tá bom. Da minha parte, agradeço. eu né? também, E Bom, da minha também, agradeço. Mais uma tarde, né? Produtiva. isso, muito bom, né? Ligado em coisas boas. Também entendi mais sobre o corpo mental e muito bom, né? Beni, Bom, Gumbi, a gente está maravilha. juntos aqui. né? O Márcia, podia falar aí no final do vídeo, as pessoas que querem fazer a iniciação, como poderiam fazer, deixar já registrado aqui, se alguém assistir. Sim. Então, quem está aqui em Alto Paraíso, né? Nós estamos começando com essa atividade mais presencial e pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, né? 62981698621. É uma mais simples, né? E nós estamos pretendendo mais para frente fazer um peregrino presencial, que é o curso introdutório inicial. Mas tem também na internet, quem quer mais detalhes, né? Tem o site da Eubiose, tem muitos assuntos lá. Maravilha. Tem Aí. também, Tem uma- quem não lembrar o telefone da Márcia, pode entrar através da página do Facebook da representação de Alto Paraíso também, né? Isso. É. Até é bom acrescentar depois o slide final, né? Acrescentar o Facebook, É, é, é. Ali é né? de se comunicar, né? É. Sim, eu vou mostrar aqui o, o endereço do Facebook, na parte que... Eu não sei se está marcado o Facebook, né? Não está Ah, naquela, não está, eu não está acredito marcado. que não. Mas é fácil. Quem tem o Facebook é só buscar por Eu já achei vocês. representação de Alto Paraíso de Goiás, que tranquilo, né? É, isso. Então tá bom, Márcia, encerramento e vamos então até a próxima, né? Até a É. próxima. Então, um ótimo, né, resto de final de semana para todos. A semana que vem nós estamos aí e vamos estar falando sobre mental abstrato, búdico e átmico. Ah, e tudo Olha, que eu estou estudando, que ótimo. É, então, é muito interessante assim, esse encadeamento, né? Então, Muito bom. são esses três corpos os mais sutis. Ai, que maravilha. Obrigada a vocês dois, viu? obrigado, Bumi, também. E muito bom estar com vocês aqui, tá? Tá. Tá, Até a próxima. graça aí também. Até É, a semana que vem. Até a semana que vem. E, tá, Que vai ser a semana que vem, será só online, aham, tá? aham, Não vai ser, vai ter o presencial, porque eu vou estar viajando também, tá, legal. mas nós legal. vamos Então, fazer, vamos seguir e passo o material antes para vocês, Tá, né? passa. maravilha. Né? Para a gente Ok. poder ir já lendo e aí tirar alguma dúvida em cima né? Aham, Daquilo, de outra pesquisa que a pessoa fizer. tá, ótimo, Maravilha. feito. Maravilha. Então, Então, tá bom. até. Então, Até, gente, até, boa gente. para vocês. Tchau. Tchau. Cadê o tchau?